Ei, que tipo de tesouro você tem juntado? Aonde você tem juntado tesouro? Sabia que existem tesouros que vão passar rápidos e tesouros que vão durar para sempre? Não sei se você já parou para pensar sobre isso, pessoal, mas vale a pena você parar para refletir juntamente comigo nesse vídeo sobre onde você tem juntado o seu tesouro. E será se o seu tesouro, aquilo que você tem dedicado tanto tempo e esforço para poder acumular, vale a pena tudo isso? Vamos falar sobre isso nesse vídeo, tá muito interessante. Bora lá? Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Elton Oliveira por aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal. Jesus mais. É isso aí, pessoal. Tô feliz porque você tá aí do outro lado, junto comigo, para juntos nós buscarmos conhecer e ter mais Jesus na nossa vida, na nossa casa e na nossa família, tá bom? Tô feliz, tá bom? Por você tá aí do outro lado acompanhando, crescendo junto conosco aqui no canal. Já é inscrito? Ainda não? Não acredito, não. Então se inscreva aqui, tá bom? A gente tem vídeo toda quarta-feira, temos podcast. Estamos aqui sempre em busca de conhecer mais Jesus. O nosso propósito aqui é isso, é que mais e mais pessoas sejam despertadas a buscar mais Jesus. Então vem conosco, se inscreva aí no canal, compartilha esse vídeo com mais pessoas, curta também aí, tá bom? Vai ser muito importante, você nos ajudará a compartilhar e levar mais e mais Jesus para as pessoas, tá bom? E vamos falar sobre tesouro? Vamos falar sobre coisas que nós acumulamos, sobre onde está o nosso coração? E para isso, eu queria ler um texto com você em Mateus, capítulo 6. Vamos ler o versículo de número 19. Olha o que Jesus está dizendo, tá bom? Aqui Jesus está no sermão da montanha, falando várias lições para os seus discípulos e para a multidão que estava ali ouvindo. E uma parte vai dizer o seguinte, ó, que é o 19, diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Olha o conselho de Jesus aqui para nós. Está dizendo o seguinte, naquele momento ali para os discípulos, né? Olha, não junte tesouros aqui. Por quê? Porque se você juntar tesouro somente aqui, vai vir ladrão, vai roubar, a ferrugem vai comer. Se você parar para pensar, pessoal, é assim ou não é hoje em dia? A gente trabalha, se esforça, se dedica, gasta tempo, passa horas no trabalho, que a gente vende a nossa hora, né? Para o nosso patrão ali, para poder ter o nosso dinheiro. A gente pega o nosso recurso, compra algo que não dura mais muito tempo. Hoje em dia as coisas parecem que são programadas para durar pouco. É assim ou não é? Você compra, sei lá, um celular, compra uma televisão que antigamente durava anos. Hoje em dia parece que ela é programada para queimar com pouco tempo, para você ter que trocar. Os celulares estão sempre atualizando para que você possa ter mais coisas e sempre vai ficando ultrapassado. Ou seja, você vai gastar o seu tempo, vai gastar a sua vida para acumular tesouro que não vai valer a pena. Vai passar e vai ficar. E Jesus já estava falando aqui para nós, olha, não vale a pena você acumular tesouros aqui, porque vai passar. Então deixa eu já te falar algo nesse vídeo. Pare de se esforçar tanto só por coisas terrenas, tá bom? Tem gente que passa a vida se esforçando para conquistar coisas. Não estou dizendo que é errado não, pessoal. Mas você tem que saber dosar na sua vida. Quanto tempo você tem gastado para poder conquistar coisas terrenas e quanto tempo você tem gastado para conquistar coisas eternas espirituais? Porque existem. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Jesus disse, não acumular tesouro na terra. Ele vai continuar dizendo agora, ó, no 20. Mas acumulem para vocês tesouros aonde? Nos céus. E olha só que interessante. Esses tesouros dos céus são tesouros impressionantes. Porque ele vai dizer o seguinte, ó, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde ladrões não roubam nem furtam. Então, para pensar, nós estamos diante de dois tesouros. Um terreno, passageiro, limitado, fácil de ser perdido. Um eterno, duradouro, que ninguém toma, ninguém te rouba e que dura para sempre. A pergunta que eu te faço é, qual tesouro você quer? Esse aqui que é duradouro, esse aqui que é não duradouro. Esse aqui que é eterno, esse aqui que não é eterno. Ambos, para você conquistar, você vai precisar colocar energia, determinação e dedicação. Mas o que acontece é que a gente só se dedica para os tesouros terrenos e não nos dedicamos para tesouros celestiais, para tesouros com Cristo. Então Jesus está nos dando o caminho certo aqui, nos direcionando. Olha, não acumule tesouros na terra, mas acumule tesouros no céu.
tá bom? E aí ele vai continuar dizendo, olha, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E aqui é algo interessante, pessoal, porque muitas vezes nós temos colocado a nossa vida, o nosso coração nos tesouros que nós temos. E é bíblico isso, onde tiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Então, se o seu tesouro for o seu diploma na faculdade, se você achar que isso é valioso demais para você, você vai colocar o seu coração ali. Se você achar que o seu tesouro é o seu carro que você conquistou, seu coração vai estar ali. Se você achar que o seu tesouro é o seu emprego que você conquistou, o seu coração vai estar ali. E são coisas passageiras. Tem um exemplo que eu gosto muito de citar, que todo mundo tem um trono na vida. E algo vai reinar nesse trono. Muitas pessoas colocam o diploma. Tudo na vida dele é regido pelo diploma. Ah, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo, não sei o que e tal. Tem gente que coloca no centro da cadeira dele as riquezas. Agora eu sou rico, o que é riqueza, e a riqueza domina ele. Tem gente que coloca no trono da vida dele os bens, casa, carro, e agora ele vive em prol disso. Mas quem deve estar centrado nesse trono é Jesus na nossa vida. Ele deve nos regir. O nosso coração, o nosso tesouro deve ser Jesus. Quando você colocar Jesus como precioso na sua vida, ele vai estar no seu coração. Então olhe para Jesus e veja Jesus como seu tesouro, como o seu bem mais precioso. O que acontece é que nós olhamos para as coisas terrenas e vemos as coisas terrenas como muito preciosas para nós. Mas nós temos que olhar para Jesus e colocar Jesus como precioso. E quando Jesus for o nosso tesouro, o nosso coração vai estar no nosso tesouro. O que acontece é que muitas vezes os nossos bens são o nosso tesouro. E aí o nosso coração vai estar nos nossos bens. E Jesus está aqui do lado, tem o nosso coração. Então ele está dizendo aqui o seguinte, olha, você vai colocar o seu coração onde está o seu tesouro. E aí mais adiante ele vai dizer no 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então, ou seja, ou você decide buscar coisas celestiais e terrenas, ou você decide buscar coisas terrenas e negligenciar as coisas espirituais. Não é errado você trabalhar, você se dedicar, você preparar, você estudar, fazer uma faculdade, não é errado. Mas você tem que entender que você precisa buscar também tesouros celestiais. E o principal na sua vida não deve ser as coisas terrenas, mas as coisas celestiais. Mas infelizmente, nós temos feito uma inversão de valores. Nós priorizamos as coisas terrenas e não damos tempo para as coisas espirituais. É assim ou não é? A gente tem tempo de ir para a faculdade, a gente tem tempo de ir para a academia, a gente tem tempo de sair com os amigos, a gente tem tempo de ir para o cinema, a gente tem tempo de assistir o Netflix, a gente tem tempo de fazer meio mundo de coisa. Mas a gente não tem tempo para orar. É assim ou não é? A gente não... nossa, o dia passou, hoje eu não orei. A gente não tem tempo para ler a Bíblia. Nossa, rapaz, que correria hoje, não consegui sentar para ler um versículo da Bíblia. A gente não tem tempo de ir para a igreja adorar a Deus. Nossa, o final de semana foi tão corrido, não tinha tanta coisa para fazer que eu não consegui ir para a igreja adorar a Deus. A gente não consegue ir para um estudo bíblico para poder estudar a palavra. Então, ou seja, a gente tem tempo para tudo que são os tesouros da terra, mas a gente não tem tempo para acumular tesouros no céu. Infelizmente temos perdido a nossa vida gastando para conquistar coisas terrenas. Tá bom? E eu chamo a atenção para esse vídeo porque você não tem como servir dois senhores. Você só vai ter como servir um. Então, escolha servir a Jesus. Colocar ele como prioridade na sua vida. E ele termina dizendo, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Tem muita gente que só vive para ganhar dinheiro. De ganhar dinheiro é pecado? Não. Ser rico é pecado? Não. Mas se o seu coração estiver nas riquezas, estiver em só querer conquistar bens, aí você está errado. Porque a vida não é só bens, a vida é muito mais que isso. A vida é você ter o seu coração voltado para servir a Jesus e ter nele a sua alegria e a sua confiança. Depositar nele o seu coração. Então, guarde isso no seu coração. Não tem como servir a dois senhores. Se você quer conquistar as coisas da terra, você vai conquistar as coisas da terra, mas perderá as coisas do céu. E se você quiser conquistar somente as coisas da terra, você vai estar perdendo algo que é eterno e duradouro. Então, seja sábio.
Conquiste as coisas espirituais e também conquiste as coisas terrenas. É possível você fazer os dois. É possível você mensurar a sua energia aí e dedicar tempo também para você trabalhar e para você ter esse momento com Deus. Tire o seu tempo de oração, tire o seu tempo de leitura bíblica, faça isso rotineiramente. Vá para uma igreja, congregue, seja liderado, lidere se você tiver essa capacidade também. Se submeta a uma liderança e isso vai desenvolver em você um caráter cristão. Isso vai te fazer ter tesouros no céu, tá bom? Então Jesus está nos dizendo que nós temos que acumular tesouros no céu. O conselho dele é esse. Nós temos duas opções: ou tesouros na terra ou no céu. E ele nos dá a opção certa: acumule tesouros no céu. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Guarde essa palavra no seu coração e não se esqueça: você pode ter sempre mais de Jesus.